sabe o que são políticas públicas? São as responsabilidades constitucionais assumidas pelo poder político, transformadas em ações concretas que garantem cidadania a cada pessoa do país. Quando evocamos políticas públicas, estamos falando de acesso digno de todos à saúde, educação, moradia, saneamento básico, mobilidade, segurança, cultura, participação na vida da sociedade. Tudo isso deve estar presente nas ações e decisões tomadas pelo governo, seja em nível municipal, estadual ou federal, seja pelo poder executivo, legislativo ou judiciário. Por exemplo, a presença e ações do posto de saúde da família que beneficia o seu bairro é uma política pública. Na área da educação, os programas do FIES e ProUni são políticas públicas. Também como parte deste tripé que sustenta as políticas públicas, a Previdência, o que garante a seguridade social, que está diretamente ligada aos direitos dos trabalhadores e à nossa aposentadoria. Os recursos a serem destinados às políticas públicas têm sido historicamente sugados pela corrupção. Em 2014, foi aprovado no Congresso Nacional a PEC 241, que congelou os gastos sociais por 20 anos. Isso afeta diretamente a nossa saúde, a nossa educação, a nossa cidade e os nossos direitos. Sem mudar esta situação, continuaremos a viver em um contexto sociopolítico em que falta dinheiro para a concretização das políticas públicas, das quais o povo tem necessidade e direito garantido pela Constituição Cidadã. Elegendo pessoas que não têm compromisso com a efetivação dessas políticas públicas traz uma consequência muito grande. Nós necessitamos de inúmeras políticas públicas, como por exemplo a saúde, a educação, saneamento básico a gente não tem o mínimo que a gente deveria ter, que a gente paga para ter. É na base, é no espaço onde as pessoas se reúnem, é nas comunidades de base, é nos espaços de construção coletiva que surgem as iniciativas que vão sendo transformadas em políticas públicas. E é esse o sentido da nossa capacidade de olhar uma política pública que, se em um determinado momento foi entendida como favor de um governo durante alguns séculos, agora ela é nossa propriedade numa democracia e tem de sê-lo. As políticas públicas são necessárias para que haja o direito garantido de toda a população. Nós não tínhamos nem como vir, por exemplo, até Brasília para reivindicar essas questões da titulação da terra, que está ligado a políticas públicas, claro, e outras políticas. Então, quem começou tudo isso com nós foi a Igreja Católica, né? Ela que começou essa luta com nós. Nós temos que engajar nesse movimento de aplicação das políticas públicas de fato, mas sabemos que vivemos uma crise de direito, né? O que a gente vê. O direito parece que é uma coisa obscura para nós no momento, mas ele é o acesso às políticas públicas e também o acesso à cidadania de cada um de nós. A política pública, ela não é descartável, ela não é desnecessária. Se ela não está sendo eficiente, ela precisa se tornar eficiente. É nisso que nós precisamos investir, na qualificação da política pública e não pensar que as medidas do setor privado, dos espaços de multiatores, aonde o Estado está relativizado, às vezes está em pé de igualdade de setores que são setores que têm interesses privados, fiquem em pé de igualdade. O interesse público tem sempre que estar acima disso. Eu acredito que nós, quanto igreja, ou independente da denominação, mas quanto pessoas que caminham em direção ao reino, trabalhássemos para diminuir essa dicotomia entre fé e vida. Normalmente, nós não associamos as políticas públicas como parte inerente à minha vida de acordo com o Evangelho. E quando nós distanciamos dessas realidades, formam-se guetos. E isso é bastante prejudicial, tanto para a dimensão de fé, quanto também para o desenvolvimento da sociedade.
Portanto, não há como ser igreja e viver o Evangelho se ausentando das questões sociais, se distanciando das políticas que dão tom no desenvolvimento da vida. Então, eu penso que esta campanha nos alerta para sair dessa dicotomia e observar que o desenvolvimento das políticas públicas possibilita o desenvolvimento da vida. Se a vida está sendo desenvolvida, há valores ali essenciais a serem construídos e defendidos. Portanto, ao propor fraternidade e políticas públicas, a Igreja está sugerindo de que nós, principalmente os cristãos leigos e leigas, avançamos por essa sociedade e sejamos nela sal e luz, fermento para uma nova sociedade, onde os direitos sejam respeitados e prevaleça a igualdade entre as pessoas. O que nos une é o amor de Cristo Jesus, o que nos motiva a trabalhar e elaborar políticas públicas é o horizonte do reino de Deus. E nós temos sempre como modelo a pessoa de Jesus. Então, através desse processo de olhar para a realidade, de dialogar, de se comprometer, é muito importante que tudo passe pelo coração, que nós conheçamos as pessoas envolvidas, que nós saibamos chamá-las pelo nome, conhecendo a história de cada uma delas, e que, na medida que vamos caminhando, lutando pela transformação da nossa realidade, que vamos de verdade nos irmanando, nos tornando verdadeiramente irmãos e irmãs, lutando pela mesma causa. Quando a CNBB estabelece fraternidade e políticas públicas, ela está encarnando aquilo que aparece no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Quando Jesus diz, quero que tenhais vida e vida em abundância. Mas o mais forte na frase de Jesus é que ela está no plural. Ela é uma forma de política pública. Afinal, não disse ele, e a CNBB sabe disso, não disse ele, quero que você tenha vida e vida em abundância. Quando a frase aparece no plural, quero que tenhais vida e vida em abundância, é sinal de que é uma política pública. É tarefa, sim, da CNBB, como alguém que ajuda a cuidar, que não só guarda e leva adiante uma mensagem de fraternidade, de liberdade, de afetividade e amorosidade, que ela também, em 2019, seja capaz de nos convidar, mais do que nos convocar, porque é um convite, a uma participação em algo que é absolutamente honroso, que faz com que a nossa vida ela tenha um sentido e que ela seja abundante para todas e todos.